Olá, este é um tutorial básico de como usar o Multisim. O Multisim é um simulador eletrônico que permite construir e simular circuitos eletrônicos dentro da área analógica e digital. E o Multisim que nós estaremos utilizando para fazer esse tutorial é o Multisim 12, que dependendo da versão do Multisim que você tiver, ele pode conter funções mais ou menos avançadas. Esta é a interface de área de trabalho do Multisim. Vamos nos familiarizar um pouquinho mais com ela. No lado superior, nós podemos visualizar a barra de ferramentas. Esta barra de ferramentas é a principal, porque é ela que gerencia todo o Multisim. Além dessa barra principal, é claro, nós temos outras barras, que são as barras de atalho. E as principais que nós geralmente usamos na criação de circuitos são a barra geral de componentes, a barra virtual de componentes e a barra de instrumentos, de medições e análises. Além dessas, há outras barras que podem ser usadas conforme a nossa necessidade. Estas barras de atalho elas podem ser facilmente acrescentadas ou retiradas através da opção Viel do nosso barra de ferramentas. Vai lá em Viel, Toolbar, que é as barras, e acrescentamos ou tiramos barras. Como, por exemplo, eu vou tirar essa barra aqui, Design Toolbox. Mas elas também podem ser tiradas só fechando-as no X, tipo de fechar aplicativo. Vamos ver como acessar e inserir componentes no nosso circuito. Você pode acessar e inserir componentes no circuito através da barra de componentes gerais ou da barra de componentes virtuais. A barra de componentes virtuais pode ser acessada clicando em qualquer item da mesma barra. Assim, você abre essa janelinha. Essa janela é onde você seleciona o seu componente. Para você selecionar seu componente, você tem que litificá-lo. Os componentes estão todos divididos em grupos e dentro de cada grupo você encontra um componente diferente. Você pode identificar o componente que você quer de acordo com a sua necessidade através das características ou do símbolo que ele apresenta. E só clicar OK aqui no canto depois de achado e você insere em qualquer ponto que você desejar. Vamos dar uma analisada aqui nos grupos. Os grupos eles são divididos em vários, tem vários grupos. Porém, os mais comuns que nós usamos são os de energia, onde apresenta todos os grupos, subgrupos e componentes relacionados à energia, como por exemplo aqui nós podemos ver os geradores de tensão DC e geradores de tensão AC, assim como tem o grupo dos componentes básicos, são todos aqueles componentes considerados básicos, como por exemplo os transformadores, os resistores, capacitores, indutores, capacitores eletrolíticos, entre outros, que você pode adicionar também só apertando OK e escolhendo o ponto em que você quer que ele fique. Assim como também há o grupo dos diodos, dos transistores e dos analógicos e dos outros. Vamos dar uma analisada aqui no grupo dos diodos. No diodo você pode encontrar o subgrupo diodo, vários componentes de diodo, vários modelos. Esses modelos são modelos que existem, modelos pré-fabricados, que você pode clicar em OK e inserir. E é essa função do barra de componentes gerais, de conter componentes que existem, que diferem da barra de componentes virtuais, que são componentes criados virtualmente pelo computador, pelo Multisim. E esses componentes eles não apresentam um modelo diferente de outros dos componentes gerais. E é assim que você pode inserir também componentes virtuais
é igual como você insere nos componentes gerais. Só basta acessar um desses grupos que você deseja através do símbolo e ler aqui as informações, como por exemplo, adicionei um diodo virtual ou um diodo Zener virtual, e entre outros modelos que você pode ir explorando. Já a barra, você pode inserir também instrumentos de medições e análise. Esses instrumentos você acessa aqui, você vê o nome, multímetro, esse aqui é o voltímetro, osciloscópio, entre outros. Você pode acessar aqui, pode adicionar um multímetro, clicando no multímetro e adicionando. Você pode assim adicionar também um osciloscópio e adicionar. Aí para mudar as características dele, as propriedades, você basta clicar 2 vezes em cima do componente e você muda aqui. No caso do multímetro, você tem as várias funções dentro dele. Medir a resistência, medir a tensão, medir a corrente. E você pode ir explorando essas várias opções de acordo com a sua necessidade. Assim também como nos componentes, onde você pode aqui o diodo Zener, que é de 5 volts, você clica 2 vezes em cima dele e você altera o valor, as imagens que ele apresenta. Alterei para 9 volts. E é assim que você insere e também procura e insere componentes no seu circuito. Para simularmos o circuito, nós precisamos inserir os componentes na interface de trabalho e interligá-los. Vamos inserir aqui uma fonte de tensão DC, insere com um componente do grupo básico, nesse caso seria o resistor. Nós escolhemos aqui em componente o valor da resistência e inserimos na nossa interface de área de trabalho. Depois de inserido, nós também podemos mudar os valores, tanto do componente da fonte de tensão DC, quanto do resistor. Por exemplo, eu quero mudar o valor da resistência do R1 e o próprio título R1. Clico 2 vezes no mouse e mudo para 1000 ohms. Aqui eu posso também mudar a tolerância, entre outras opções que podem ser exploradas de acordo com a necessidade da simulação. E posso mudar o nome do resistor, que aqui no caso estava R1, vou colocar como resistor. E apertar OK. Daí, o valor da resistência está mudado, assim como o título. O mesmo processo eu posso fazer com a fonte de tensão. Clicando 2 vezes sobre ela, eu posso mudar tanto o valor da voltagem para 10, por exemplo, como também vários outros fatores da tensão, que, como eu já disse, podem ser exploradas conforme a necessidade da simulação. Aí, o próximo passo é interligar os pontos. E, antes de começar a simularmos, nós precisamos definir um referencial. Esse referencial ele pode ser encontrado aqui no grupo dos geradores, e esse componente é o ground. O componente é o ground, que vem do inglês terra. Depois de ter o nosso referencial definido, nós podemos começar nossa simulação. Para iniciarmos a simulação, nós temos a barra de simulação, que é esta aqui. Esta barra de simulação ela é responsável tanto por dar início, por pausar, quanto por finalizar completamente a simulação, além de outras funções que podem ser exploradas mais a fundo. Vamos iniciar, nesse caso, a nossa simulação. E aqui embaixo aparece o status da nossa simulação, como ela anda. Vamos ver agora como fazer a análise de circuitos do Multisim. Para nós fazermos a análise de circuitos no Multisim, nós precisamos de instrumentos. Esses instrumentos, como eu já disse antes, estão contidos na barra de instrumentos. Dentre eles, nós temos o multímetro, o voltímetro, o watímetro e o osciloscópio.
Para nós inserirmos o instrumento, basta nós clicarmos nele e adicionarmos na nossa interface da área de trabalho. Para nós analisarmos um circuito por meio de um determinado instrumento, nós precisamos conectar este instrumento da maneira como nós conectaríamos numa situação de um circuito real. Por exemplo, eu quero saber a tensão em cima do resistor de 50 volts, 50 ohms. Eu conecto a ponta positiva no lado positivo do resistor e o negativo no negativo do resistor, em cima do resistor. E então eu ligo a simulação e clico 2 vezes em cima do multímetro e vai aparecer a tela nos indicando a análise do multímetro. Nesse caso, a queda de tensão em cima do resistor de 50 ohms foi exatamente 909,091 milivolts. Agora, e se por acaso nós quiséssemos saber quanto é a corrente que passa em cada ramo desse circuito? Nós conectaríamos da maneira como eu falei, do modo como seria numa situação real. Aqui eu já predefini um circuito. Como nós medimos a corrente? Nós abrimos 2 pontos que nós queremos saber quais são e conectamos o aparelho. Nesse caso, o multímetro, que está ligado na função de amperímetro, e medimos quantos amperes estão passando. Nesse caso, nós ligamos e vamos saber. Aqui no multímetro XMM1, nós temos 18,18 miliamperes. Aqui no XMM2, nós temos 9,091 miliamperes. E aqui também nós devemos ter 9,091 miliamperes. Repare que aqui nesse multímetro XMM3, o valor deu uma corrente negativa. Por quê? Porque eu conectei numa conexão inversa. Não está o lado positivo no lado positivo e o negativo no negativo. Está invertido a polarização. Porém, se eu conectar da maneira correta, como aqui no multímetro XMM2, a corrente dá uma corrente positiva, que é o sentido da corrente. E aqui, para nós medirmos a resistência entre 2 pontos, repare que numa situação real nós temos que desligar a tensão. Logo, nós zeramos o valor da tensão, ligamos o display do multímetro e calculamos e ligamos a simulação. O valor de 45,45 ohms. Pronto. Nós fizemos a análise rápida com o multímetro. Nós descobrimos a queda de tensão, nós descobrimos as correntes que passam em cada ramo e descobrimos a resistência equivalente desse circuito. Agora, uma coisa bem interessante é que na hora de montar o nosso circuito, nós podemos inverter a posição do equipamento, do componente, apertando o Ctrl R. Se você apertar Ctrl R em qualquer componente, ele inverte a direção. Como por acaso aqui, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. Assim, o componente pode ser melhor organizado no circuito de acordo com a sua preferência.